Obrigado, Sr. Presidente. Desde já também o meu cumprimento e o agradecimento também pela disponibilidade da doutora Carme Martínez, em representação da OMIE, estar presente. E deixava duas notas de introdução que são o seguinte. Desde logo temos que perceber o contexto em que nos encontramos ou em que chegamos até aqui. Desde logo uma guerra que nos assombra em vários motivos. Desde logo essa guerra temos que perceber que tem dois planos. Uma guerra que tem balas e que tem obviamente diretamente consequências, mas que tem consequências que nos trazem também para essa guerra a nós cotidianamente. E por isso nós também estamos envolvidos e também temos as nossas vidas familiares, individuais, coletivas, institucionais, afetadas pelo preço dessa guerra de invasão da Rússia à Ucrânia. Por outro lado, também aquela que resulta da situação geográfica de Portugal e Espanha, da Península Ibérica, daquilo que é apelidado de baixo nível de interconexão, nomeadamente com França, com o resto do continente europeu, que nos torna uma Península Ibérica, uma península ou uma ilha energética, desde logo também. E por isso, nesses contextos, aquilo que foi ou aquilo que é o esforço entre Portugal e Espanha, entre os governos de Portugal e Espanha, fruto também já de uma experiência em conjunto iniciada em meados de 2008, aquele que foi o mercado ibérico de eletricidade, que traz para nós esta discussão, mas ao mesmo tempo também o assegurar junto do Conselho Europeu precisamente deste mecanismo que de alguma forma nos coloca hoje aqui na Comissão. E por isso aquilo que resulta desde logo é que nós percebemos, o Estado português e de Espanha, os responsáveis governativos, interpretaram e bem que aquilo que era o preço do gás natural iria ter consequências drásticas de uma pressão do preço energético sobre as famílias e sobre as empresas, nomeadamente aqueles que estão mais expostos neste que é o mercado ibérico, nesta visão que temos deste mecanismo de exceção. E por isso, tendo em conta estes considerandos, era importante perceber também, não obstante de Portugal ter aqui também algum caminho feito próprio, nomeadamente aquela que é a produção de renováveis, o caminho que encetámos há algum tempo, não sempre visto da mesma maneira por todos os agentes políticos deste país, mas o que é certo é que, se assertivo foi nessa altura, hoje está completamente demonstrada a assertividade e o caminho que temos que acelerar e aprofundar precisamente daquilo que é a produção de renováveis e o percurso que temos feito nestes últimos tempos. E, aliás, esse é o compromisso que temos internacional e estamos não só por força dos momentos que vivemos, mas também por aquilo que é uma visão estratégica que o país abraçou há muito. Por outro lado, também, não obstante daquilo que é a nossa menor independência ou maior independência em relação à questão do gás, tendo em conta que de gás natural só importamos 10% da Rússia, tendo em conta que hoje o país tem um cenário de maior diversificação das origens do gás natural, mas por outro lado também os níveis de armazenamento que rondam os 79,2% da nossa capacidade total desse mesmo gás natural e por outro lado também aquelas que são as falhas não verificadas de abastecimento de gás natural, nomeadamente a partir do terminal de Sines. Isto tudo coloca, obviamente, Portugal com alguma almofada energética, mas não obstante que tenha que fazer e que nos parece, e essa era uma das primeiras perguntas, valeu a pena ou não este aprofundamento e pedir precisamente esta visão conjunta da Península Ibérica junto do Conselho Europeu para que pudéssemos beneficiar aqueles que são os habitantes da Península Ibérica, os portugueses, os espanhóis, mas sobretudo também a nossa economia. Valeu a pena ou não este mecanismo? E, aliás, a minha segunda pergunta também é, este mecanismo a ter uma segunda geração, deve ele ser também, de alguma forma, melhorado? Em que aspecto deixava, obviamente, essa questão feita? Porque aquilo que nós sabemos é que, não obstante destas considerações todas, a nossa dependência ou capacidade que temos de gerar energia através da energia hídrica tem, por força das consequências que todos estamos a perceber, teria certamente ainda maiores danos na Península Ibérica, mas em Portugal, tendo em conta que temos 40% a 50% da capacidade de fazer energia no nosso país associada precisamente à energia hídrica. E por isso, aquilo que o país viveu também nestes tempos de seca, iria certamente agravar com todo este cenário
temos de envolvência, ainda iria agravar mais, precisamente também, aquele que é o preço grossista no mercado de eletricidade. Meus caros, obviamente com 15 dias, os primeiros 15 dias em que Portugal beneficiou ou começou a vigorar este mecanismo, daria aqui 3, 4 dias, por exemplo, para nós percebermos, comparadamente, não obstante de que há um caminho a melhorar, de que há um caminho a aprofundar, que há também uma incerteza que o mundo vive hoje, que este tema também não é, obviamente, imune, mas iria dizer que nos primeiros 15 dias, aquilo que foi, por exemplo, o dia 20, nós tivemos Portugal com mecanismo a 264 euros, precisamente, de megawatt-hora em termos dos preços que aqui tenho, enquanto que sem mecanismo teríamos 283,59 e países que são bem mais competitivos, como a França e a Itália, que por tradição têm uma capacidade de energia diferente da nossa em termos daquilo que é o seu preço tarifário, ainda que estejamos a falar em mercado grossista ou no preço grossista, de 313 e 308 euros consequentemente. 5 e 258 e 305 euros em França e Itália, subsequentemente também, ou no dia 30, 202 Portugal com mecanismo, 270,3 Portugal sem mecanismo e França de 362 euros e Itália 364 euros. Por isso, comparadamente, dias aleatórios da grelha que aqui tenho, todos nós percebemos precisamente que há aqui um ganho, pelo menos na visão global. Se quisermos entrar no detalhe da hora, porque tendo em conta que nós temos diariamente esta calendarização e esta capacidade de averiguar preços, poderemos sempre num dia ou noutro, no fim do dia, dizer que há aqui um menos ganho, mas aquilo que é a visão global para já é que temos, obviamente, ganhos com esta questão do mecanismo excepcional adotado e isso parece-nos que é importante. Por outro lado, também não queria deixar uma nota final, que é precisamente aquilo que foi... Para terminar, Sr. Deputado... Sim, aquilo que foi precisamente já o valor que teremos numa primeira referência é que Portugal já poupou 2.350 milhões de euros precisamente com a adoção deste mecanismo, que me parece desde já um ganho efetivo.